Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a exposição aqui do livro de Eclesiastes e nós estaremos estudando hoje Eclesiastes capítulo 3, versículo 16 até o capítulo 4, versículo 3. Vamos ler esse texto comigo e que Deus continue falando ao nosso coração por meio da sua palavra, que o Espírito Santo que inspirou esse texto possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entendê-lo para a glória de Deus. Diz assim o texto em Eclesiastes 3, 16 até o 4, 3. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que iluminou, ó Deus, que inspirou, ó Deus, o pregador Salomão a escrever este livro, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar para que possamos entender a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, queremos guardar a Tua palavra, ó Deus, no mais profundo do nosso coração, e que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui cheios do Teu Santo Espírito, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Evangelho, para poder anunciar a boa notícia do céu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Há momentos em que olhamos ao redor e sentimos o peso do mundo, deste mundo caído, deste mundo mau. A injustiça parece triunfar. Os poderosos oprimem os fracos e a morte iguala a todos, justos e perversos, velhos e crianças, ricos e pobres, sábios e tolos. É como se a vida, por mais bela que seja, terminasse em pó, na poeira. Essa sensação de potência, meus irmãos, não é nova. Desde os tempos antigos, o ser humano tem se angustiado diante da pergunta: onde está a justiça? Salomão, o homem mais sábio do mundo, também enfrentou este dilema. No texto lido, Salomão nos convida a encarar a realidade da vida debaixo do sol. Um mundo marcado pela corrupção, pela opressão, pela inevitabilidade da morte. A morte chega para todos, chega para as crianças, chega para os velhos, para a meia-idade, chega para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, ele nos aponta uma esperança que transcende o pó, que transcende o cemitério, a justiça de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. O pregador, no caso aqui, Salomão, o homem mais sábio do mundo, desce ao vale da desesperança apenas para nos mostrar o caminho que nos conduz à glória.
A grande ideia deste texto, meus irmãos, é que a vida é injusta e que a morte é certa, mas Deus trará justiça e vida eterna por meio de Jesus Cristo, que venceu o pó e entrou na glória. O pregador, ele percorre 3 caminhos nesta reflexão. Primeiro, a injustiça debaixo do sol. Veja o que diz o verso 16. Vai aparecer na tela. Gostaria que você pudesse ler esse verso 16 comigo. Todos juntos? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então, Salomão, ele observa a vida debaixo desse sol, e ele vê que no lugar do juízo reinava a maldade. Ou seja, no tribunal, onde o direito deveria reinar e triunfar, tornou-se o palco da corrupção. A expressão aqui debaixo do sol significa a vida sem referência a Deus, a existência horizontal, em que o homem tenta interpretar o mundo apenas na ótica humana, com os olhos da carne. E quando olhamos assim, meus irmãos, o que vemos? Nós vemos o quê? Uma justiça desenfreada. O homem sendo o lobo do próprio homem, a desumanidade do homem contra o próprio homem. Segundo Emílio Garófalo, passa ali no STF em Brasília e veja aquela estátua que tem uma venda mostrando a imparcialidade, mas não tem imparcialidade ali. Culpados escapam com penas leves, sejam assassinos, corruptos, bandidos, sequestradores. Chega um ponto, meus irmãos, em que muitos deles saem por razões diversas. Isso quando vão para a cadeia. E ainda há casos de inocentes que estão indo para a cadeia. Então nós podemos ver que o lugar da justiça se torna o quê? O lugar da maldade. Onde nós deveríamos aguardar a justiça, a gente vê a injustiça. Salomão, ele constata um fato que continua atual: a injustiça institucionalizada. Não é apenas que o mundo é injusto, é que até o sistema criado para corrigir a injustiça se corrompe. No lugar da justiça, maldade ainda. Ou seja, os tribunais, símbolos da justiça, tornaram-se instrumento de poder e interesse. Quantas sentenças sendo vendidas, quantos juízes se vendendo, pessoas inocentes sendo condenadas, criminosos ricos são absorvidos, leis são manipuladas para proteger privilégios. Martinho Lutero, ele comentou que Salomão não se queixa porque existe maldade no lugar do juízo, mas porque ela não pode ser corrigida. É a sensação de impotência diante de um sistema cego e sujo. É essa, meus irmãos, uma das dores mais antigas da humanidade. A gente pode perceber isso desde a queda do homem. Desde Caim e Abel, a terra tem sido regada com o sangue dos inocentes. E de lá para cá, até hoje, a voz dos injustiçados continua clamando do chão. Quando o Senhor disse para Caim: a voz do teu irmão clama da terra a mim. E o pregador, o que ele vê? O pregador, ele vê a opressão e chora. Esse tema retorna no capítulo 4, verso 1. Vamos ler comigo o verso 1 do capítulo 4? Vamos ler juntos? Vi ainda todas as opressões que se faz debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, sem que ninguém os consolasse, e vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Veja bem aqui que o pregador, ele vê 2 grupos apenas, os oprimidos e os opressores. Os primeiros têm poder, dinheiro, influência, os opressores. Os segundos têm apenas lágrimas. E aqui nós podemos ver que 2 vezes ele repete o lamento, sem que ninguém os consolasse. Não havia consolo. O pregador
ele não está indiferente a essa situação, ele sente indignação e compaixão. De um lado, ele lamenta pelos oprimidos, mas de outro, ele sente uma santa ira contra os opressores. Salomão, ele ficou tão arrasado com o que viu, que ele decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. E ele disse: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que dos que ainda vivem. Aqueles que já morreram são mais felizes. Além do mais, ele diz que é melhor não ter nascido, pois assim não haveria de ver a perversidade dos ímpios. E ele disse: porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se faz debaixo do sol. Salomão parece estar escrevendo hoje a nossa realidade de tanta criminalidade, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta sentença injusta, de tanta gente padecendo, de tanta gente presa, e de tanta gente que deveria estar presa, e estão soltas pela própria justiça. De igual forma, meus irmãos, os profetas do Antigo Testamento, eles denunciaram as injustiças do seu tempo. Amós, por exemplo, ele clamou contra os que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Isaías, chamado profeta evangélico, ele condenou os que decretam leis injustas e escrevem leis de opressão. Quantas leis injustas nós temos no nosso país. Zacarias advertiu contra a exploração dos órfãos e das viúvas. Assim, meus irmãos, como na época do pregador, hoje também nós vemos a opressão, a injustiça contra os pobres, a violência doméstica, o tráfico humano. Teve uma jovem que desapareceu e depois ela foi achada sem os órgãos internos. Além de assassinar, roubaram os seus órgãos para salvar, quem sabe, um poderoso. A perseguição política, a perseguição religiosa. Quantos morrendo na Nigéria por causa da fé? Quanta perseguição. A corrupção institucionalizada. É o mensalão, é o petrolão, é o meião, o cuecão, o malão, o covidão e agora o aposentão. O roubo dos aposentados do INSS, essa turma maldita que não poupou nem os velhinhos do INSS. E ninguém preso. E ninguém respondendo pelos seus crimes até agora. Pessoas que compraram carrões, mansões, dinheiro desviado, dinheiro nos cofres. E como o pregador, meus irmãos, nós clamamos: onde está a justiça? Onde está a justiça? Jesus Cristo, meus irmãos, também chorou ao ver as multidões aflitas e exaustas, como sem pastor. Ele também se indignou contra os cambistas que profanavam o templo, dizendo: vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores. Mas diferente do pregador, Jesus não apenas lamentou a injustiça, ele a venceu. Na cruz, ele levou sobre si a maior injustiça, para que um dia toda a justiça fosse restaurada. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O justo morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus, ele sofreu um julgamento injusto, para levar sobre si os nossos pecados, e para nos salvar pelo seu sangue. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Salomão, ele reconhece o tempo da justiça de Deus. Veja o que diz o verso 17. Vamos ler comigo? Vai aparecer na tela para que você possa ler comigo. Todos juntos? 17. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Então, diante da realidade da injustiça que impera debaixo do sol, o pregador, ele não se entrega ao desespero. Ele fala consigo mesmo: disse comigo, num ato de pregação ao próprio coração, lembrando-se das verdades que já conhecia. Deus julgará tanto o justo quanto o perverso. Salomão aplica aqui o princípio que ensinou em Eclesiastes 3:1, para tudo há um tempo determinado. Se há tempo de nascer, há tempo de morrer,
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, então também há um tempo determinado para a justiça. O mal, meus irmãos, pode parecer triunfar por um momento, mas o relógio de Deus não falha, pois há tempo para todo propósito e para toda obra, diz o texto. O teólogo puritano Thomas Boston, ele dizia o seguinte: Deus não se atrasa, ainda que pareça lento, Ele mede o tempo não por nossos ponteiros, mas pelos ponteiros dEle. Então o relógio de Deus não é o nosso relógio, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui está a chave, meus irmãos, da sabedoria bíblica: confiar no tempo de Deus, confiar que tudo tem um tempo determinado e tem o tempo também da justiça de Deus. O pregador aqui, ele não nega o sofrimento, mas ele o coloca dentro do quadro teológico. Deus é justo, Deus está sentado no trono e Ele agirá no tempo certo, no tempo de Deus. O reformador João Calvino, comentando sobre o tema da justiça divina, ele escreveu o seguinte, eu creio que pode aparecer aí na tela essa frase de Calvino. Vamos ler? Vamos ler comigo? Quando o mundo parece mergulhado no caos, Deus ainda governa com mão firme, e no tempo certo revelará a diferença entre o justo e o ímpio. Eu fico pensando, quando a gente olha para o Rio de Janeiro agora, né, aquela cena de tantas pessoas mortas, e a gente pensa assim, né, o narcotráfico dominando o Brasil, dominando um estado paralelo. Então, quando o mundo parece mergulhado no caos, Deus ainda governa com mão firme, e o tempo certo Ele revelará a diferença entre o justo e o perverso. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o perverso. E esta é a resposta de fé, meus irmãos. Enquanto a justiça humana falha, a justiça divina permanece perfeita, imutável e segura. Podemos não ver agora o juízo, mas o juízo virá. Ninguém escapa do juízo de Deus, nem homem nem mulher, nem os opressores e nem os oprimidos, nem os grandes nem o pequeno. A nossa esperança não está nas instituições humanas, porque elas são corrompidas, mas a nossa esperança está no juiz supremo, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus determinou um dia em que o seu Filho julgará o mundo com justiça. O Senhor Jesus vai julgar este mundo com justiça. A Escritura chega a dizer, não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele é o juiz de toda a terra. Deus, meus irmãos, há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Nós podemos ver isso em Eclesiastes 12, 14. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E ele vai dizer para os salvos, vinde bendito meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer também para os ímpios, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus é justo. O dia do juízo final é a estação da justiça de Deus. E nesse dia, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Nesse dia, meus irmãos, para o ímpio, será um dia de terror, um dia terrível, mas para o crente vai ser um dia de consolo, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a viver entre a injustiça presente e a justiça prometida. Nós esperamos a justiça de Deus, nós esperamos o dia final. O nosso papel é confiar e perseverar, mesmo quando a demora parece longa. E é por isso que os mártires, eles clamam o seguinte, quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse 6:10, a Bíblia diz que os mártires estão clamando, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires estão clamando diante do altar do Senhor. E Jesus responde, porventura,
não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então nós aguardamos a justiça de Deus, nós aguardamos a justiça do Supremo Juiz, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós aguardamos a justiça de Jesus. Deus, meus irmãos, não é indiferente às lágrimas dos seus filhos. Ele sabe enxugar as nossas lágrimas, Ele sabe nos consolar. Pode demorar aos olhos humanos, mas Ele virá e não tardará. O propósito da demora é provar o nosso coração. Verso 18 fala assim, vamos ver o que diz o verso 18. O que diz o texto? Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Por que Deus demora em executar a sua justiça? Segundo o pregador, para Deus provar os homens. A demora aqui não é descuido, mas é provar os corações, é a provação pedagógica. A vida debaixo do sol é um campo de teste espiritual. Nesta vida nós estamos sofrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E aqui, esse teste não é para informar a Deus, porque Ele sabe de tudo, mas é para revelar quem nós somos e de que nós somos feitos. E quando nós vemos o mal, nós nos revoltamos e somos lembrados que a nossa própria natureza também é pecaminosa. E se somos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós não somos apenas vítimas da injustiça, nós somos cúmplices dela. Muitas vezes somos omissos. E Eclesiastes aqui nos humilha, lembrando que sem Deus, o homem não é melhor do que o animal. Nós, como seres humanos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes nós agimos pior do que os animais, por causa da nossa insensatez. A Bíblia diz que quando a gente não obedece a Deus, Deus coloca em nós freios, como se colocasse na boca de um cavalo um freio para freá-lo, para dominá-lo. E muitas vezes Deus permite as intempéries da vida para nos humilhar o coração, para que possamos voltar para Deus, saber que não somos nada, nós somos pó, nós somos poeira, né? E sem Deus, né, o homem não é melhor do que o animal. E é por isso que nós devemos olhar para cima, olhar para Deus e buscar a face do Senhor. Mas vejam bem, em último lugar, do pó à glória. Vejam aí o que diz o versículo 19. Vamos ler comigo? Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Verso 20, todos juntos? Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Aqui o pregador reconhece a nossa mortalidade, somos pó, e ao pó tornaremos. O que o pregador quer dizer aqui é que as pessoas morrem assim como os animais. Por exemplo, né, pode perceber que o cachorro geralmente vive 15 anos. 15 anos. Mas a tartaruga pode chegar a viver 120 anos, 80, 100, 120 anos. Tem uma tartaruga que viveu 192 anos. Pensou um negócio dele? Muito tempo, né? Homens e animais compartilham o mesmo fôlego, ambos retornam ao pó. Se o destino final é apenas a morte, meus irmãos, Salomão então ironiza a pretensa superioridade humana. Ele fala, nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais. Quando a gente olha a vida apenas debaixo do sol, apenas na perspectiva humana, apenas na ótica humana, nós não temos vantagem sobre os animais. Emílio Garofalo chega a dizer, talvez fosse melhor ser um macaco gibão, pulando nas árvores, sem boletos, sem ansiedade, sem IPTU, sem imposto de renda para pagar. Ou uma baleia beluga, sorridente, nadando pelos mares do norte, sem jamais se preocupar com a inflação. A inflação está alta, está baixa. Se a gente olhar a vida apenas debaixo do sol, nesse caso, os animais têm mais vantagem
que a gente, ou até um tucano livre no cerrado, comendo frutas e voando em paz. Se não há eternidade, meus irmãos, se tudo é poeira, os animais parecem viver melhor. Se a gente olhar a vida apenas debaixo do sol, se a gente pensar o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, e se a gente acha que não tem vida além dessa vida, então os animais vivem muito melhor do que a gente, porque eles não têm consciência da morte. Nós temos, e é isso que nos tortura. A morte é o terror de todos os homens. Deus, porém, usa essa realidade para nos humilhar e despertar. E aqui está o eco da maldição do Éden. Quando o homem comeu do fruto proibido, o Senhor disse para o homem: tu és pó e ao pó tornarás. Embora o pregador, meus irmãos, não tenha todas as respostas, ele faz as perguntas certas. Veja o que ele pergunta no verso 21. Veja aí comigo esse versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Veja o que ele diz no verso 22, ele faz uma última pergunta aqui: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem o fará voltar aqui? Então, nós podemos ver que ele faz as perguntas certas. E o pregador, ele tinha lampejos dessa esperança. Ele confessa no final do seu livro o seguinte: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No entanto, meus irmãos, no Evangelho, Jesus é a resposta do céu à pergunta do pregador. Porque Jesus, ele passou pela morte, ele enfrentou a morte em nosso lugar, e ele voltou do túmulo, ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte. Jesus é o único que pode nos mostrar o que há depois de nós, porque ele ressuscitou. Sabemos que a vida após a morte, porque Jesus prometeu: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como diz Paulo, Cristo trouxe à luz a vida e imortalidade mediante o Evangelho. Por meio de Jesus, meus irmãos, o pó da sepultura se torna a semente da glória eterna. Quem sabe se o fôlego do homem sobe para o alto? Nós sabemos que o fôlego do homem sobe para o alto, sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou e nós com Ele ressuscitaremos, louvado seja Deus. E Ele chega a dizer: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos, meus irmãos, nós temos essa esperança além desta vida, porque nós confiamos no Senhor Jesus, né? Nós confiamos no Senhor Jesus. Concluindo, o pregador nos leva ao limite do desespero, sabe para quê? Para que enxerguemos a necessidade da fé, para que nós possamos olhar não abaixo do sol, mas acima do sol, para que nós possamos olhar não apenas para o pó da sepultura, mas para que possamos olhar para aquele que deixou a tumba vazia e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Se ficarmos apenas debaixo do sol, tudo será vaidade e morte. Mas se olharmos acima do sol, nós veremos o Cristo ressurreto, que venceu o pó, que venceu a tumba, que venceu a morte e abriu o caminho da glória. Como Samuel Wilson, ele, diante da morte do seu filho numa batalha, seu filho morreu, e ele confessou dizendo: vejo Cristo cruzando o campo da batalha e abrindo as portas do paraíso para o meu filho. Ele morreu numa batalha, ele morreu na fé, e ele chega a dizer: aquele que desceu ao pó, agora está entronizado na glória, e nos chama a segui-lo. Jesus é aquele que desceu ao pó, é aquele que se tornou gente e habitou entre nós, e que veio com a finalidade de morrer em nosso lugar, e enfrentar a morte
em meu lugar e em seu lugar. Mas ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos no terceiro dia. E esse que venceu a morte, ele nos chama a segui-lo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como viveremos então, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós viveremos com fé na justiça de Deus, e não na justiça dos homens. Diante de um mundo em que no lugar do juízo reina a maldade, a nossa esperança não está nas instituições humanas, não está no STF, não está no STJ, não está no TJ, não está nos tribunais desta vida, mas a nossa esperança está no Deus que julgará o justo e o perverso no tempo certo. Não sejamos consumidos pelo ódio, pela vingança ou pela desesperança. Confiamos no juiz de toda a terra, porque ele fará a justiça perfeita. A justiça de Deus não falha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como diz a música de João Alexandre, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo, cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda, homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima, existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança, volta os seus olhos para Deus. Nós possamos olhar para cima e buscar a justiça de Deus e confiar na justiça de Deus. O trono de Deus governa, meus irmãos, e do trono de Deus vem a justiça de Deus para o seu povo. Confie no Senhor. Como viveremos? Viveremos com humildade diante da nossa fragilidade. O pregador nos lembra que todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Nós somos pó. A consciência da morte, meus irmãos, não deve nos levar ao desespero, mas à sabedoria. Nós devemos reconhecer que a vida é breve, é curta, é passageira, é como um sopro, e tudo que somos depende da graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus, estamos em pé pela graça de Deus. Se somos pó, nós somos um pó amado, moldado pelas mãos do Criador e redimido pelo sangue de Jesus. Nós confiamos nele, não em nós mesmos. Então lembra-te de que és pó, mas em Cristo nós somos novas criaturas. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É só nele que nós temos esperança, é só nele que nós temos paz, é só nele que nós temos vida. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos com esperança na ressurreição e na glória eterna. Nós cremos no Cristo vivo. Enquanto o mundo só enxerga o fim debaixo do sol, nós olhamos para cima e nós vemos o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que saiu da tumba. Ele venceu o pó e subiu o caminho da vida eterna. Ele foi assunto aos céus, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Como Deus, ele está em toda parte ao mesmo tempo. Como homem, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Portanto, vivamos em santidade, com os olhos fixos nos céus, com os olhos fixos no Senhor, sabendo que o pó do sepulcro é apenas o prelúdio da glória prometida. Do pó nós viemos, mas em Cristo nós ressuscitaremos em glória. Louvado seja Deus. Nós temos uma esperança além desta vida. Nós temos uma esperança no Cristo eterno que venceu a morte e está como homem à direita de Deus intercedendo por nós. E como Deus, Ele está presente aqui conosco neste culto, porque Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Que Deus nos abençoe.